E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre derivadas, tá? A gente vai ver a definição, que é igual à definição de cálculo, claro, e também alguns exemplos e talvez as primeiras propriedades, tá certo? Então vamos nessa! Bem pessoal, então vamos lá para o conceito de derivada, tá? Que, como eu já falei, é igual ao conceito do cálculo mesmo, apenas só que, como para definir limites, a gente precisa que o A seja ponto de acumulação do domínio, tá? Só que nesse caso, para definir derivada, eu preciso que o A seja ponto do domínio e também um ponto de acumulação do domínio, tá certo? Então, um ponto do domínio não isolado, né? Então, seja f uma função com domínio x e A um ponto do domínio que também é ponto de acumulação de x, tá? Dizemos que f é derivável no ponto A quando existe esse limite aqui, né? Que é o limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende para A. Eu posso reescrever tranquilamente esse limite como o limite de f de A mais h menos f de A sobre h quando h vai para zero. Se esse limite existir, né, que é igual a esse, claro, se esse limite existir, eu digo que f é derivável, no ponto A, retíssimo, e que esse limite é a derivada de f no ponto A, tá certo? Bem, então como eu já falei, f' de A, né, é chamada de derivada de f em A, tá? Se f for derivável, dizemos que f é derivável no conjunto x quando f é derivável em todos os pontos do domínio e interseção com o conjunto dos pontos de acumulação do domínio, né? De x interseção com x'. Se f for derivável em todos os pontos dessa interseção, a gente diz que f é derivável em x, tá? Nesse caso, a gente tem como definir a função derivada de f, que sai dessa interseção de x com o x' e chega em r, mandando x na derivada de f aplicada em x, tá? Essa função se chama função derivada de f, como vocês já sabem, né? E aí uma coisa que talvez seja um conceito novo para vocês, mas que é importante esse conceito, né? Depois, lá em fórmula de Taylor, a gente vai ver a classe Cn, tá? Eu digo que uma função derivável em x é de classe C1, veja, uma função f derivável é de classe C1, então para ser de classe C1 ela tem que ser derivável e mais alguma coisa, tá? Uma função derivável em x é de classe C1 quando sua derivada, quando a sua derivada é contínua, tá certo? Então, se a derivada de f for contínua, eu digo que ela é de classe C1, ou seja, ela é derivável e a derivada é contínua, tá certo? Beleza? Então é mais do que ser derivável. Bem, e aí já o primeiro teorema, tá? Olha, pessoal, uma coisa que eu fiquei pensando, vou dar a ideia geométrica da derivada, não vou falar do problema de velocidade, não vou. Veja, então, a gente está aqui na análise, eu estou considerando que vocês lembram no conceito de derivada do cálculo, bem como que vocês sabem que a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente à curva, ao gráfico de f no ponto A, f de A, certo? Então, eu estou considerando que vocês já sabem que a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente, tá certo, pessoal? Isso para não gastar mais tempo, eu pensei, não, vou fazer aqui uma imagenzinha, mas depois eu vou gravar vídeo sobre cálculo 1, né? Eu comecei, parei para gravar os de análise, e quando chegar lá em derivada, vai ter esse conteúdo lá. Ainda não tem, hoje é dia 6/10/2020, ainda não criei, tá? Mas eu estou considerando que vocês conhecem já o conceito e essa interpretação geométrica de derivada lá do cálculo 1, tá bom? Ok, então vamos provar agora que se f é derivável num ponto A, então f é contínuo em A, tá? Esse é um resultado bem conhecido, que a gente vê no cálculo, mas às vezes lá no cálculo não tem como a gente demonstrar, né? Então aqui o que a gente faz na análise é justamente demonstrar todas essas coisas que a gente vê no cálculo e um pouquinho mais, né? Então, veja, então para todo x que pertence a x, né, que está no domínio de f, com x diferente de A, vale a seguinte igualdade, né?
eu posso escrever f de x como f de x menos f de a mais f de a, né? Ou seja, eu somei e subtraí f de a, somei zero. Argumento muito comum na análise, beleza? Aí quando eu vou olhar para essa primeira parte, o que é que eu vou fazer? Multiplicar e dividir por x menos a. Multiplicar e dividir, claro, né? Estou dividindo por esse camarada, não tem problema porque o x não é a, beleza? Atento, né? Divide e tem que ter cuidado, para não reprovar. Dividir por zero, né? Você já sabe qual é a aplicação. Então isso aqui não é zero, então o que eu fiz foi multiplicar e dividir por x menos a, né? Isso aqui tranquilamente. Também não tem problema algum, um cancela com o outro. Bem, quando eu passo agora o limite, quando x tende para a do lado de cá e do lado de cá, preste atenção, a função f ela é derivável, certo? Então, o limite de f de x quando x tende para a, né, do lado de cá, é igual a ao limite, olha, eu vou passar um limite aqui quando x tende para a do lado de cá. Esse limite aqui existe. E é f' de a, porque a f é derivável. Aqui é onde está o uso da hipótese, que f é derivável. O limite dessa partezinha aqui, olha, quando x tende para a, é zero. E aqui é uma constante, fica o próprio f de a. Então, o limite de f de x, né, o limite de f de x quando x tende para a, é f' de a vezes zero mais f de a. Né? Isso aqui é zero, claro, né, e sobrando só f de a. Então, f é contínua em A. Então, se f é derivável em A, então f é contínua em A. Beleza? Toda função derivável é contínua, né? Quando eu penso que eu posso derivar todos os pontos do domínio. Tá? E agora outro teorema, pessoal, que é bastante importante na análise, porque... Não, por mais de um motivo, tá? Um deles é porque se define, deixa eu ler o teorema, depois eu vou dizer porque ele é importante, né? Eu nem li o teorema. Então, seja f uma função com domínio x e a um ponto de acumulação de x que também pertence a x, tá? Então, f é derivável em a se e somente se existe uma constante c tal que, se a mais h pertence ao domínio, então f de a mais h é igual a f de a mais c vezes h mais r de h, onde esse r de h é uma função resto, né? Eu vou falar já dele, é uma função resto que tal que quando eu divido por h e faço o limite tender para zero, isso dá zero. Nesse caso, esse c é o f' de a. Então preste atenção, f é derivável em a se somente se vale uma equação desse tipo, olha para cá, uma equação desse tipo, né? Que f de a mais h é igual a f de a mais c, que é, esse c é o f' de a, beleza? Então seria f de a mais h igual a f de a mais f' de a vezes h mais um RH, que é uma função resto, de maneira que quando h é muito pequeno, não é só o resto, não é só o resto ir para zero. Ela vai para zero mais rápido do que h, porque ela dividido por h, mesmo o denominador indo para zero aqui, esse quociente vai para zero. Então, o numerador está indo para zero mais rápido. Vocês entendem que isso é informal, mas vai mais rápido do que o próprio h. Ou seja, o r de h, quando o h é pequenininho, o r de h é muito menor que o próprio h. Beleza? Para isso aqui ir para zero. Claro que isso aqui implica que o r de h vai para zero, porque isso aqui é mais do que r de h. Acho que eu já falei demais da r de h. Então, veja só. Primeira coisa é que em análise no RN, por exemplo, o conceito de derivada lá, que é um pouquinho diferente, não é muito diferente, mas é um pouquinho diferente daqui, a gente usa uma equação desse tipo para definir a derivada lá na análise no RN, porque eu não vou explicar, senão eu vou entrar em análise no RN, certo? Eu pensei, não, vou explicar o porquê, mas não, ele é importante porque, assim, né, a gente define a derivada na análise na RN com a equação desse tipo. Mas a ideia, porque, assim, você pode bater o olho aqui, eu me lembro quando o professor falou a primeira vez, eu bati, oxente, que teorema doidão, assim, você bate o olho assim e não entende o que é que ele está dizendo. É simples, pessoal. Veja se não é simples, a ideia é geométrica. Lembrando, mais uma vez, que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Basicamente o que ela está dizendo é o seguinte, olha, pertinho do A, tá? Pertinho do A, se o H for pequeno, pertinho do A, você pode aproximar
o f de A mais H, né, ou seja, o f de x, se o x estiver perto de A, você pode aproximar o f de x pela reta tangente. O restinho que está ali, se a distância do x por A não for grande, é bem pequenininho, tá? Bem, por que eu estou dizendo isso? Preste atenção, olha, se eu chamo isso aqui de x, né, então A mais H é x, então H é o quê? X menos A. Então H é x menos A, concordam? Claro, né, que vocês concordam. Então, o que é que eu tenho aqui? Preste atenção, eu tenho que f de x seria igual a f de A, mais c, que vou botar f' lá, tá? Porque já é a derivada. C, f' de A vezes x menos A mais r de H, beleza? Tá, beleza. Como é que a gente calcula a equação da reta tangente no ponto A, f de A, a reta tangente à curva, né, o gráfico de f, passando por, vocês entenderam, né, pelo A, f de A. Como é que faz isso? Né? É y menos f de A igual a o coeficiente angular x menos A, não é isso? Então, quem é a equação? Isso aqui é a equação da reta tangente, tá, pessoal? A equação da reta tangente dá, então, y igual a f de A mais f' de A x menos A. Agora, olha para essa minha partezinha aqui, ó. Né? Então, essa partezinha aqui é justamente a equação. Olha, eu deixei H aqui e foi um erro, né? Porque se eu botei tudo em relação a x, mas vocês entendem aqui, né? O H é x menos A. Então, se você olhar, o que eu estou dizendo é f de x é igual a f de x é igual a o y da reta tangente mais um resto, beleza? Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, pessoal, olha. Porra, você tem um ponto aqui, aí você tem a reta tangente. Você tem a reta tangente. Aqui é A, f de A. F de A. Então, o que ele está dizendo, basicamente, meu desenho ficou ruim, né? Meu desenho ficou ruim. Mas o que ele está dizendo, basicamente, é que se você pega aqui um x perto de A, se você pega um x perto de A, você tem como aproximar o f de x pela reta tangente. E a distânciazinha de uma para outra, a distância de f de x para a reta tangente, né, você pode passar subtraindo para lá, a distância de f de x para a reta tangente é um resto que é pequeno, se você estiver perto de A, tá? Espero que vocês tenham me entendido. Eu acho que eu acabei falando demais para tentar explicar. Eu acho que isso acontece muito comigo, tá certo? Mas eu também estou andando cansado, pessoal. Eu dei um crédito aí para o seu professor cansado. Então vamos demonstrar esse teorema. Veja que isso aqui é um se somente se, tá? É um se somente se. F é derivável se somente se. Vale uma coisa desse tipo. Então primeiro eu vou supor que F é derivável em A e vou provar que vale, né, essa condição e tal. E depois eu vou supor o contrário, né? Vou supor que isso aqui vale e vou provar que a volta ainda é mais fácil ainda, tá? Só uma coisa, tá, pessoal? Pensando que isso aqui é uma função, a gente tem que pensar onde é que ela está definida. Preste atenção. Eu estou pegando aqui A mais H no domínio. Então, H tem que ser um número tal que A mais H está no domínio. Então, eu vou considerar Y formado por todos os H's tais que A mais H está no domínio. Ou seja, né? Veja, A mais H é um X do domínio. Passe o A para lá, então, na verdade, esse conjunto Y é formado pelos H's da forma, né? H é igual a x menos A com x no domínio, beleza? Então esse Y é o domínio dessa minha R, né? Aqui o camarada tá bem definido, né? Para a minha equação tá ok, né? Eu estou considerando o domínio da R igual a esse Y. Claro que, preste atenção como é os camaradas de Y. Os camaradas de Y é como? É um cara do domínio menos A, um cara do domínio menos A. A está no domínio, A é ponto de acumulação do domínio. Então, claro, A está no domínio, 0 está em Y. Né? Porque se A está no domínio, troque X por A, isso vai estar em Y, beleza? Então, fica A menos A é 0, está em Y. Então, 0 está em Y. E também outra coisa, A é ponto de acumulação de X. Então, tem uma sequência xn em X, né, que converge para A. Em X menos A, na verdade, a sequência. Beleza? A é ponto de acumulação do domínio. Então, acontece isso. Quando você pega esses HNs assim, ó,
xn menos A, isso aqui vai para zero. E esses caras pertencem a y. Então, por A está no domínio, 0 está em y, por A está em x', 0 está em y'. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido minha explicação disso. Ok. Eu estou seguindo o Elon, tá, pessoal? Só que algumas, por exemplo, a demonstração do teorema anterior, eu não segui. E o que eu estou fazendo aqui é só, às vezes, tentar falar mais um pouquinho do que está na demonstração do Elon, tá? Então, beleza. Então, 0 está em y e é ponto de acumulação de y, tá? Agora eu vou supor, vou provar a ida, vou supor que f é derivável em A. Isso significa que, sim, considere que f é derivável em A, né? Então existe o f' de A, e aí eu vou definir a função r de h com domínio y da seguinte forma. Bem, é só você pensar na equação aqui e jogar esses camaradas para o lado de lá. F de A mais h menos f de A menos f' de A vezes h. Veja que, nesse caso, eu já estou considerando, claro, que... Porque, veja, se f é derivável em A, eu tenho que provar que existe uma constante tal que essa equação vale onde esse r de h tem a propriedade. Tá, então eu estou dizendo que se f é derivável em A, eu vou considerar a constante igual à derivada, beleza? E aí o que eu tenho que provar é que essa h, passando todo mundo, porque se existe o C, a h já vai estar automaticamente definida. Joga todo mundo para lá. O que eu tenho que provar agora é que quando eu divido isso por h e faço o limite de h indo para zero, isso ainda vai para zero. É isso que eu tenho que provar, tá bom? Então é isso que eu vou fazer, pessoal. Divido r por h, tá? Voltando aqui, eu vou voltar, tá? O slide, não confunda. Então vou dividir isso aqui por h, beleza? Vou dividir isso aqui por h, beleza? E quando eu dividir isso aqui por h, esse camarada aqui some, beleza? Então, dividindo por h, claro que eu estou considerando o h aqui, né, diferente de zero, beleza? Por quê? Porque eu vou fazer o limite do h ir para zero. E quando eu faço o limite do h ir para zero, eu não me interesso com valores de h igual a zero, tá? Então é claro, né, que quando eu estou dividindo por h aqui, eu estou considerando o h diferente de zero, beleza? Isso aqui era só para ver se vocês se ligavam, né, que, né, tava, né, que tinha que escrever isso aqui do lado. Então, dividindo por h, claro que h é diferente de zero, o que é que eu tenho? Eu tenho que r de h sobre h é igual a f de a mais h menos f de a sobre h menos f' de a. Né? Lembra que lá na equação tinha um h que eu cancelei aqui e aqui fica dividido por isso. Quando eu faço o limite, né, com h indo para zero, o que acontece é que o limite desse camarada de k, isso aqui é uma constante, o limite desse camarada de k existe e é f' de A, porque a minha hipótese é que f é derivável em A. Essa foi a minha hipótese inicial, depois eu tenho que provar a recíproca. Então isso aqui, esse limite existe e dá f' de A, né? Como eu estou subtraindo por f' de A, isso dá zero, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Ok, agora eu vou provar a recíproca. O que é? Eu vou provar que existe um C, tal que vale essa equação, e esse camarada, essa função r de h, quando eu divido ela por h e faço o limite indo para zero, esse limite dá zero, beleza? Vou supor que essa equação vale sempre que o h está em y, beleza? Ok? Essa é a minha hipótese. Essa equação vale, existe um C tal que essa equação vale para toda h em y e que essa r tem essa propriedade do limite de r de h sobre h quando h vai para zero e para zero. Essa é a minha hipótese. O que é que eu tenho que provar? Que f é derivável em A. Nesse caso eu vou provar que o C é o f' de A. Tá? Mas não é difícil. Por que não? Mais uma vez eu vou isolar o H, joga todo mundo para o outro lado, depois eu vou isolar o R de H, joga todo mundo para o outro lado, divide por H, eu estou considerando o H diferente de zero porque eu vou tomar o limite quando o H vai para zero, então não me importo com valores de H igual a zero, tá? Então passa todo mundo para lá, divide por H. Quando dividir por H, olha, vai ficar aqui. F de A mais H menos F de A dividido por H. Aí vai estar ali o C vezes H, menos, né? Menos C vezes H dividido por H, sobra só C, beleza? Então o que acontece? Eu sei que esse limite aqui é zero, beleza? Eu sei que esse limite é zero. Então esse limite aqui é zero.
Só que veja, isso aqui é uma constante e o limite de k, olha, é justamente o da derivada. Então, dizer que esse limite aqui existe, significa que esse limite daqui existe e é igual a c. Beleza? Dizer que esse, desculpa, só reformulando. Dizer que esse limite aqui, todinho, o limite todo, é igual a zero, dizer que é igual a zero, significa que o limite dessa parte circulada existe e é igual a essa constante, beleza? Ok, então, mas o limite desse camarada, dessa coisa circulada aqui, é justamente f' de A. E eu estou dizendo então que esse C é a derivada de f em A. Concluo, claro, que f é derivável em A, que é o que eu queria demonstrar, tá bom, pessoal? Bem, então essa é a aula de hoje. Vou encerrar por aqui, por enquanto. Na próxima aula a gente vê alguns exemplos de funções que são... a gente já viu, por exemplo, que toda função derivável em A é contínua em A. A gente vai ver que existem funções, vocês sabem, né? Que são contínuas em A, mas não são deriváveis. A gente também definiu que é uma função de classe C1, o que é uma função de classe C1? É uma função que é derivável em todos os pontos de x em interseção com x' e que a derivada é contínua. Então a gente vai ver que existem funções que são deriváveis, mas que não são de classe C1, porque a derivada não é contínua. Tá? Então, a próxima aula a gente vai continuar esse assunto. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.